Olá, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Os senhores sabem que acompanham o programa há 13 anos no ar. Tivemos lá no começo outro nome, Contraponto, depois Panorama Imobiliário, e há 3 anos Economia e Desenvolvimento. Mas o foco sempre é o mesmo. A área empresarial, a área que desenvolve o Rio Grande do Sul, mas sobretudo neste quadro que se chama Personagens que Fazem a História, nós tentamos resgatar a história daquelas pessoas, sejam elas da área empresarial ou não, que fizeram a sua história de vida e contribuíram para o desenvolvimento de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Tivemos aí vários nomes que desfilaram neste quadro e esse é um quadro que muito me satisfaz, muito me orgulha de ter criado, porque é tão bom homenagear aquelas pessoas que se destacam, que são líderes na sua área de atuação e que com esse trabalho desenvolvem o Estado, dão empregos, oferecem bem-estar, enfim, dividem as suas conquistas com a comunidade a que servem. E eu estou aqui com muita satisfação com um dos personagens que fazem a história, que vai nos contar a sua história de vida, as suas conquistas, seus desafios e as lições, claro, que ele também absorveu da vida e aquelas que ele vai transmitir para a sua geração, seja na sua família, seja para você, que é jovem, que está começando e que está pretendendo ser alguém na vida. E nós precisamos ser alguém na vida. E sempre quando nós temos esse foco, nós muitas vezes nos espelhamos em uma pessoa, em uma instituição, em alguém que fez alguma coisa e deixou um legado para nós. E esse é o objetivo do quadro. Comigo, neste Personagens que Fazem a História, o médico, doutor, empresário, amigo, empreendedor, Alexandre Diamante. Que prazer em tê-lo no programa nesse quadro, né, Diamante? Que bela apresentação, Silvio. Realmente a gente, acho que há 20 anos, começamos as batalhas em muitos programas de televisão e para mim é uma honra estar aqui nesse teu quadro, essa tua apresentação já tem acompanhado. E todos nós, eu, tu, o câmera, todo mundo tem uma história de vida. E eu comecei já falando, meus pais são imigrantes poloneses, fugiram da guerra de 1939, vai fazer um século. Quando a Polônia foi invadida pela Alemanha. Quando a Polônia foi invadida, mas na verdade, tanto meu pai como a minha mãe não se conheciam e vieram antes, porque depois que a Polônia foi invadida não tinha como vir para o Brasil, né? Para lugar nenhum. Então meu pai veio em torno de 29, 28, com a queda, a Bolsa, o crack de Nova York, isso aí, que é bem estudado. E minha mãe veio, a guerra começou, me parece, em maio de 39, chegou aqui nos idos de abril, quer dizer, mas saiu de lá em janeiro ou fevereiro, em navio, e foi para Santos. E meus pais sempre me colocaram na cabeça, porque eles não tinham muita instrução, minha mãe vai nos assistir, que tínhamos que estudar, eu e meu irmão, e nós dois acabamos, por uma influência familiar, estudando para medicina e nós dois fizemos medicina. Tu sempre quis ser médico? Havia em ti assim, esse sonho de criança? É difícil te dizer isso, porque quando a gente é criança, e sendo muito claro contigo, poxa, eu entrei na medicina com 17 para 18 anos, é difícil, né? Chegar e dizer, olha, era o meu sonho. Evidentemente que salvar vidas, brincar de enfermeiro, de médico, a gente sempre tem esse sonho. Mas eu entrei na medicina muito cedo e tive a honra de ser da primeira turma de medicina da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, onde, por ser a primeira turma, tivemos muitas dificuldades. E eu comecei, até por um pouco de influência do meu irmão, que era mais velho do que eu, 6 anos, trabalhando muito cedo em pronto-socorro. E aí, neste pronto-socorro que eu trabalhava, o pronto-socorro particular, pronto-socorro particular na Independência 822, hoje é um prédio, nem existe mais. Eu fazia meus plantões e comecei a trabalhar numa unidade de acidente do trabalho. Estou falando disso em 1971, nesses idos. E naquela época os operários, porque quem é que sofria o acidente do trabalho? O operário da construção civil, o que trabalhava em solda, na época não tinha os óculos de proteção. Todo dia eu me lembro que tinha alguém com um esmeril, que era um fiapinho de metal no olho, e assim por diante. E eu vi que esse povo era um povo jogado à própria sorte.
Então dependia da boa vontade do médico, da boa vontade, eu era estudante ali, de dar uma atenção para esse povo sofrido, sem demagogia. Eu ganhava para estar ali e tinha que tratar bem as pessoas. Eu sempre tive uma empatia, eu sempre fui uma pessoa de relacionamento. E quando eu me formei, no longínquo ano de 1975, eu optei num primeiro momento, na época era um pouco mais fácil, eu imagino, mas as dificuldades são sempre as mesmas, e resolvi fazer cirurgia. Então estudei, passei numa residência, como se diz, num curso de pós-graduação, na PUC, também sou da primeira turma da PUC de residência, e nesses anos estudei e acabei com o título de especialista em cirurgia geral, como nesses anos se dizia, né? Depois acabei fazendo uma ou duas pós-graduação, inclusive uma de medicina do trabalho. Então, já, inclusive, influenciado por aquelas coisas que tu via no mercado, exatamente. Né? Então, me formei em 75, em 1983, no longínquo dezembro de 1983, inspirado neste modelo de atendimento a uma parcela da população desatendida praticamente, eu montei a Porto Alegre Clínicas. Imagina, eu jovem, com 30 anos, tendo que inventar um nome, enfim, sem imaginar o futuro. Nós vamos conversar sobre a Porto Alegre Clínica daqui a pouco, mas eu quero aproveitar, Damásio, para saber, assim, quando jovem, porque nós somos mais ou menos contemporâneos, e a gente tem aquelas aspirações do jovem, gostava disso, daquilo. O que o jovem Alexandre Diamante, a seus 18, 19, 20 anos, gostava de fazer? Gostava muito de futebol, eu não tinha uma... Já era colorado, sempre foi colorado, né? Sempre fui colorado. Fui na inauguração do Beira-Rio a pé. Eu também fui, como gremista, eu vou denunciar aqui, ó. 69. 69. Eu levei o tijolo para o Índio, achava fantástico, eu morava ali perto, então... 6 de abril. 6 de abril. Meus pais moravam e moram ainda ali na Demétrio, perto do Cinema Capitólio. Eu fui a pé ali uns 4 quilômetros, né, com a bandeirinha. Mas eu jogava no gol, eu era um goleiro bem razoável, cheguei a disputar o Citadino de futebol de salão. Bem razoável, isso é bom, né? Bem razoável. Tinha alguns convites, mas joguei até me formar em medicina, porque o goleiro levava muita bolada na época, né? Então eu fazia cirurgia, não queria correr o risco de levar uma lesão. Joguei aí até os 23, 24, era bem razoável. E goleiro naquela época era muito importante, porque ninguém queria ser goleiro, né? E disputei até, todos foram para a seleção brasileira, o Grêmio Náutico Gaúcho tinha uma máquina na época, e 3 ou 4 foram para a seleção brasileira, porque o Rio Grande do Sul era o celeiro de futebol de salão. E eu cheguei a jogar com os grandes nomes, era o Canhoto, o Ivo, o pessoal deve estar com 80 anos hoje, eu jogava com eles, eram os veteranos, eu tinha 18, eles tinham 30, 35, mas tinha alguns jovens, enfim. Namorador? Eu nunca fui muito namorador, eu sempre fui muito estudioso. Tu dançaste lá na engenharia, lá como é que chama os bailes? Na reitoria. Na reitoria eu peguei o final, porque a gente é mais em centro acadêmico. Né? Em centro acadêmico. Mas, a festa de centro acadêmico. Ali tu já mais ou menos traçava a tua vida futura, né? De empreendedor, né? Sempre de foi um cara assim, revoltado, sim. que sempre inovar, né? Sempre, isso aqui sim, até talvez eu vi a batalha dos meus pais, então eu vi que a medicina também naquela época, eu sempre fui inquieto, eu diria, não é angustiado, inquieto. E essa inquietude, eu vi que tinha esse nicho de mercado, eu era cirurgião, atendia pelos convênios, eu tinha um volume gigante de cirurgias, eu operava muito, fazia mais de 30 cirurgias grandes por mês. Essa inquietação que ele fala aí é que desenvolve a pessoa e desenvolve o Estado. Por exemplo, o Johan Peter outro dia disse que o Rio Grande do Sul são acomodados. Isso aí deu um rolo federal, né? Mas ele pode dizer o que ele quiser. Pode dizer o que ele quer. E na verdade ele tem razão, né? Então é o seguinte, dentro dessa situação, eu digo porque a Dorita, que é a minha sócia até hoje, a Dorita era uma menina, mas começamos então a Porto Alegre Clínicas em 1983, neste sonho de atender as pessoas mais humildes. Por quê? Nessa época, até pela nossa estrutura, nós atendíamos basicamente pessoas da construção civil. Eu visitava as empresas e por um valor muito razoável na época, não sei,
não tinha legislação específica, então dava clínico geral, dava alguma pequena cirurgia, alguns exames, e quando eu vi a Porto Alegre Clínica já tinha lá 4 ou 5 mil pessoas de atendimento mês. Concomitante eu fazia cirurgia, operava basicamente no Hospital Mãe de Deus, que eu sempre fui muito grato às irmãs, os carlistas do hospital, e também no São Francisco do Complexo da Santa Casa. Por serem poloneses, teus pais, assim, eles, de certa maneira, eles incutiram em ti alguma influência do ponto de vista profissional? Sim, meus pais, como passaram por muitas dificuldades na vida, sempre me ensinaram o objetivo, trabalhar, economizar e crescer para ter um estudo, né? Porque na época tu pode imaginar, 40 anos atrás, 50 anos atrás, o estudo era tudo. E por isso que para um filho de imigrante é tão importante o estudo. Nós estávamos falando um pouco antes, um famoso empresário aqui gaúcho, que ele não tem estudo, mas o irmão mais moço ele se tornou engenheiro, porque o imigrante só tinha a força do trabalho, mas falta o conhecimento, tu pode ter a ideia. Pega o Silvio Santos, eu vi uma entrevista do Silvio Santos. Poxa, o Silvio Santos tem primário. Então... O Lula, né? O Lula, acho que... Hoje o Lula dá palestra ganha 400 mil por palestra. Então tu vê, é a capacidade do empreendedor. Eu ouvi isso também. É a capacidade do empreendedor. Diamante, vou fazer um rápido intervalo e voltamos depois desse intervalo que vamos fazer. Ouvir mais coisas, curiosidades sobre a vida desse grande médico, empresário, amigo nosso, empreendedor sobretudo, Alexandre Diamante, o capitão, que ele capitaneia a nossa Porto Alegre Clínicas, que está se expandindo cada vez mais. Já voltamos.